Aleluia, é Natal. Fique em pé, meu querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, Tu és o Deus que vive e reina para todo sempre. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és eterno, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque Tu és o Deus que não nos desampara, o Deus que não nos deixa só, o Deus que não nos abandona. Por isso nós podemos Te engrandecer, Te bendizer. Senhor, fala agora através da Tua palavra, que não seja eu, nada tenho a oferecer, Senhor, mas Espírito Santo, Tu podes falar hoje através de mim. Tem misericórdia da minha vida e toca em cada coração, cada mente, e que Satanás não venha distrair ninguém, não venha atrapalhar ninguém, mas que a Tua glória, a Tua graça e o Teu poder resplandeça hoje aqui no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Senta abençoado, senta abençoada, em nome do Senhor Jesus. Hoje a mensagem que eu quero trazer aos irmãos, uma mensagem rápida, e que eu quero falar aos irmãos, é acerca de Natal, época de um Deus perdedor. Amém? Pastor, que coisa esquisita. Época de um Deus perdedor? Nós perdemos. De vez em quando na vida a gente ganha. E às vezes nós perdemos. Jesus também foi assim. Jesus, no Natal, Ele perdeu. E perdeu muito. E como perdeu? Só que antes de você me crucificar, antes de você pensar algo sobre mim, presta atenção no que eu vou lhe dizer, para que você nunca mais esqueça do Natal dentro desse sentido. Engraçado que quando eu penso em Natal, eu imagino assim: se eu nascesse num local, onde eu escolheria nascer? Se você conseguisse ter essa possibilidade de, antes de nascer, você se encontrar com Deus, quem sabe, não sei, e dizer: olha, Senhor, eu quero nascer em tal local. Onde você nasceria? Pensou aí? Às vezes tem muita gente que está pensando assim: eu talvez nasceria em algum país do primeiro mundo. Brasil nunca, nasceria nos Estados Unidos, ou então pediria para nascer em Dubai, ou então pediria para nascer na Europa. Brasil, não sei. Ou melhor ainda, vamos melhorar, vamos ajustar a situação. Se você tivesse a capacidade de escolher, não aonde você nasceu, mas se você tivesse a capacidade de escolher em qual família você nasceria, qual família você escolheria nascer? Talvez a família Gates, né? Do Bill Gates, ou então a família de Zuckerberg, nosso amigo inventor do Facebook, ou qualquer outro milionário que tenha no mundo. Eu tenho certeza que você pensaria N maneiras e destinos para definir onde você nasceria. Só que de todos nós houve um homem que ele teve essa chance. Ele teve a chance de escolher onde ele iria nascer. Ele teve a chance de escolher a família que ele iria nascer. Ele teve a chance de escolher a cidade e o país onde ele iria nascer.
E esse é Jesus. Interessante que, ao ter essa possibilidade, Jesus, ele escolhe. E ele escolhe nascer numa pequena cidade. Cidade chamada Belém. Não Belém do Pará, mas uma cidade menor ainda. Belém é enorme, né? Uma cidade pequena naquela época. Belém. Uma cidade onde não tinha muito crédito. Comércio não era lá essas coisas. Era um povo que não tinha muita experiência na base intelectual, não tinha muita experiência com comércio. Eles acabavam vivendo em outras regiões e Belém era mais uma cidade dormitório, onde você saía, trabalhava em outras regiões e voltava para dormir à noite em casa. Não tinha nenhuma novidade. Divertimento muito pouco. Mas o interessante é que Jesus resolveu nascer ali. E para completar a situação, Jesus ele resolve nascer em um momento que não é tão propício. Um momento em que está havendo recenseamento. Então todos aqueles que estavam na Judéia, na Galileia e nasceram lá em Belém, teriam que voltar para a cidade, porque teriam que ser contados. Então a cidade de Belém estava cheia, estava lotada, não tinha espaço para mais ninguém. Os locais onde o povo dormia, hospedarias, os hotéis da época, não tinha mais nenhum local. Só havia uma possibilidade, um local com animais. Hospedaria, um local ali onde dormiam alguns burrinhos, algumas ovelhas, e ali numa manjedoura, que era um local onde colocava o alimento dos animais, ali seria o local propício para Jesus nascer. E ele escolheu nascer ali. É interessante que quando a gente vê essa escolha de Cristo, nós observamos o quê? Que o objetivo de Cristo não era fazer marketing. O objetivo de Cristo não era anunciar ao mundo todo: eu cheguei, o Messias que vocês tanto esperavam está aqui. Porque se ele fosse agir dessa forma, ele teria nascido no meio de um palácio, entre os grandes do Império Romano, mas o objetivo principal de Cristo não era fazer marketing. O objetivo principal de Cristo era ter um relacionamento com cada um de nós. Esse era o objetivo dele. E Deus, irmão, ele sempre teve o desejo de se relacionar conosco. Você já imaginou aquele sujeito que muitas vezes está fugindo desculpa a comparação, de uma ex-namorada que fica atrás dele o tempo todo e ele foge, vai para um lado e ela vai atrás, vai para um lado e ela vai atrás. A história de Deus no decorrer da humanidade acaba sendo assim. Um Deus que ele quer se relacionar com o homem, mas o homem foge dele. O homem não quer esse relacionamento. Desde o Éden, Deus criou o homem, e o objetivo da criação do homem era o quê? Eu quero me relacionar com você, eu quero conversar com você, eu quero estar perto de você, eu quero estar junto de você. Mas infelizmente, o homem no decorrer da história, ele acaba decidindo o contrário disso. Ele decide se afastar de Deus, ele decide estar longe de Deus, ele não quer estar perto de Deus. Tanto que, se você for observar na história bíblica, Deus sempre tenta estar perto do homem, e o homem sempre fugindo. E o que vai acontecer no fim dos tempos?
Quando Satanás for preso, vai acontecer o milênio, que é o governo de Jesus Cristo, aqueles 1000 anos aqui na terra, e vai se estabelecer o governo, e diante de tudo aquilo vai ser organizado, Satanás vai ser solto, depois será jogado no lago de fogo, enxofre, mas o objetivo no final de tudo é restaurar o que havia acontecido no início, um jardim do Éden que foi deixado de lado, foi deixado, os visitantes, aqueles que eram principais do jardim, saíram do jardim, e o objetivo de Deus é restaurar tudo isso de novo, um local, uma morada perfeita, um reino perfeito, com um povo abençoado, com um povo ungido, e todos nós juntos glorificando e exaltando o nome do Senhor. O desejo de Deus sempre foi se relacionar com você. Ele sempre desejou isso. Por isso que vem a pergunta: por que Deus nasceu? Se alguém lhe perguntasse hoje, por que Deus nasceu? O que você responderia? Eu tenho 3 respostas hoje. E a primeira delas, por que Deus nasceu? Ele nasceu porque era o jeito dele perder. Era o jeito dele se tornar um perdedor. Cristo se tornar um perdedor. É interessante, e desde já eu quero também trazer essa palavra àqueles que estão aqui hoje, que são casados, aqueles que são noivos, aqueles que são namorados, que num relacionamento com outra pessoa, esse relacionamento só vai dar certo se você e a outra pessoa perderem. A partir do momento que no meu relacionamento eu só quero ganhar e a outra pessoa também ganhar, o relacionamento vai por água abaixo. Ele acaba, porque não aguenta. Tem que haver um ceder do lado do marido e tem que haver também um ceder do lado da esposa. Tem que perder, a esposa tem que perder às vezes o que ela deseja, o que ela muitas vezes quer para agradar o marido, e o marido também muitas vezes tem que perder o que ele deseja, o que ele tem, para poder agradar a sua esposa. Lá em casa, por exemplo, quando eu namorava com a Mércia, era uma bênção, casamos, foi uma bênção. De repente, quando estávamos casados, eu vi que havia algo nela que era contra o que eu fazia, que eu tinha costume de fazer. Eu acho que complexada do local que ela morava, que era ali a 15 do Oeste, e todo final de semana tendo carro de som, com som enorme ali, atrapalhando o sono, atrapalhando a saúde de qualquer pessoa. Uma vez eu fui ligar o rádio, fui ligar o som do carro, e ela falou: amor, eu não suporto o som, eu não aguento o som. A partir daquele momento eu desliguei o som do carro. E todos os carros, Bené, que eu fui adquirindo na minha vida, eu já comprava o carro sem som. Eu amava andar de carro ouvindo som, ouvindo hinos, mas eu parei de fazer isso, eu perdi esse costume, por quê? Para agradar a minha esposa. Para ela ficar feliz do meu lado, ficar agradável do meu lado. Eu lá em casa, eu tenho uma mania interessante. Eu tenho umas 30 Bíblias lá na minha cômoda no escritório. E eu tenho a mania de fazer o quê? Eu gosto de manhã levantar, fazer o meu horário, onde eu leio a Bíblia, onde eu oro, e eu faço a leitura da Bíblia de maneira cronológica, não seguindo a sequência da Bíblia. Depois do almoço, aí vou trabalhar. Depois do almoço eu faço outro período também, onde eu faço a leitura anual da Bíblia. Então ali, depois do meio-dia, quando eu vou fazer a leitura, é a leitura anual. Para completar um ano, né?
Eu já estou em Apocalipse, quando for dia 31 de dezembro, eu termino Apocalipse 22. Então já faço isso há uns 3, 4 anos. E à noite tem algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar ali as minhas 30 Bíblias à noite, depois que eu chego do culto. E eu gosto de, durante uma meia hora, uns 40 minutos, ler a Bíblia da seguinte forma. Eu leio, por exemplo, vou ler Gênesis 1. Eu leio Gênesis 1, leio do capítulo 1 até o 10. Do versículo 1 até o 10. Aí eu pego Bíblia por Bíblia e vejo os comentários, Elias, de cada Bíblia, o que eles dizem acerca do assunto. Ô, paciência, hein? Depois que eu vejo tudo de cada Bíblia, aí eu vou na internet, porque eu quero ver o comentário de cada pastor acerca daquele assunto. E aquilo eu vou tirando para mim o que é bom, o que não é bom. Eu também estudo, porque assim quando alguém quiser questionar, eu digo, não, é isso por causa disso, disso, disso. Então eu vou fazendo dessa forma. E geralmente à noite, para deixar classificadas as Bíblias que eu já li e as que eu vou ler, às vezes a estante fica cheia. E ela gosta de ver as coisas bem organizadas. E ela fala, amor, o tanto de Bíblia que está aí em cima dessa estante. Eu falei, amor, não mexe nessas Bíblias, porque aí está o jeito da minha leitura. Hoje ela não fala mais nada. Porque ela sabe que é algo que eu gosto de fazer, algo que eu faço com carinho. Então ela deixou de lado aquela coisa que ela faz, aquele cuidado todo, para o quê? Para poder me agradar. Assim também é o nosso relacionamento com Deus. Muita gente não quer aceitar Jesus, muita gente não quer se relacionar com Cristo, sabe por quê? Porque ele acha que só ele vai perder. Só ele vai perder as vontades, as festinhas, as bebidas, as coisas que o mundo pode trazer, mas a palavra do Senhor me diz que quando Cristo nasceu, ele também perdeu. Ele perdeu a sua glória. Ele perdeu o poder que ele tinha ali no céu. Ele perdeu aquela alegria, não vou dizer alegria, eu vou dizer aquele manifestar que havia lá no céu, aquele conjunto de bênçãos que havia lá no céu. E ele veio se tornando servo, se tornando humilde, se tornando homem, para habitar entre nós. Jesus perdeu tudo de bom. Eu sei que foi temporariamente, mas ele perdeu tudo que ele tinha de bom lá no céu, para poder estar aqui no nosso meio. É como se fosse você deixar a sua casa, deixar o seu trabalho, deixar o seu conforto, deixar tudo que você tem, que você ama aqui, e de repente você ir lá para o meio da África, num local onde não tem água potável, onde não tem nada, e você está no meio daquele povo, sem conforto, sem nada. Você perdeu todas as suas regalias. Para quê? Para poder se relacionar com alguém que não lhe conhecia. Cristo perdeu. Temporariamente ele perdeu tudo de bom que tinha lá no céu, para poder vir e estar no nosso meio. E isso é um relacionamento agradável. Porque o que acontece? Se de repente num relacionamento eu não estou perdendo, e a minha esposa está perdendo, somente um está perdendo, irmão, isso é um relacionamento doentio. Você conhece alguém que tenha um relacionamento doentio? Eu conheço vários, onde só um cede e o outro não. Mas nesse caso aqui, você cede, mas o Deus poderoso também vai ceder, porque o relacionamento com Ele não é doentio, o relacionamento com Ele é um relacionamento de graça, de bênção, poder, majestade, alegria
e paz. A palavra do Senhor, olha que interessante, você conhece esse versículo? Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Olha ele perdendo. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Cristo perdeu para que você tivesse hoje um relacionamento com Ele. Um relacionamento com Deus. O maior desejo de Deus, irmão, é ter comunhão com você, é ter relacionamento com você, é você falar com Ele, é você estar perto dEle, é você alcançar o Deus Todo-Poderoso. Você entende, irmão? Você compreende o que é um Deus que criou os céus, a terra, o mar, criou tudo. E esse Deus, de uma hora para outra, Ele nasceu. Você consegue entender um Deus que é soberano, tremendo? Ele teve que diminuir para nascer. Você compreende um Deus que é grande, excelso e poderoso? Esse Deus, Ele teve que mamar no seio de alguém. O Deus que criou os nossos ossos, o Deus que criou a estrutura do nosso corpo, Ele teve que ter alguém para ensiná-lo a andar. Um Deus que é tremendo, que é grande, criador de tudo, Ele teve que ter alguém, Ele teve que aprender a falar, Ele teve que aprender a andar. E quer saber mais? Imagina o Deus que reina e vive sobre todos, teve que vir ao nosso meio, para alguém limpar o bumbum dele. Você entende o que significa Ele se esvaziou, para alcançar a mim e a você? Um Deus que perdeu muito para poder alcançar a mim e a você. E esse Deus diz: eu estou disposto a perder para me relacionar com você. E nesse relacionamento, a gente tem que entender quem é Deus. Porque sabe, irmão, nós estamos nos relacionando com alguém que às vezes nós não conhecíamos. Quem é Deus? A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é santo. E sabe o que significa santo? Santo significa separado. E sabe o que significa isso? De todas as listas de comparação que eu e você possamos ter, não existe ninguém, nada que se compare a Ele. Imagina você se relacionar com alguém que sabe tudo de você, mas você não sabe nada dele. Não conhece nada dele. E mesmo assim não vai conhecer. Porque uma mente que conhece Deus, essa mente tem que ser Deus. É como você pegar uma garrafa e tentar encher a garrafa com a água do oceano. Não consegue, irmão. Não tem como explicar Deus. Não tem como você virar para uma pessoa e tentar explicar Deus. Deus está além do nosso pensamento. Deus está além das nossas forças. Deus está além das nossas capacidades. Deus é Deus. E esse Deus, estando dessa forma, Ele ainda quer se relacionar com você. Vocês conhecem aqui, eu creio que vocês conhecem, a história de Romeu e Julieta. Vocês conhecem a história de Romeu e Julieta?
Aquela história dos namorados que tinham famílias inimigas e de repente no final eles acabam cada um tomando um veneno para morrer, né? Acabam se suicidando ali porque eles não podiam estar juntos porque a família era inimiga. Quem foi o autor de Romeu e Julieta? William Shakespeare, né? William Shakespeare foi o autor de Romeu e Julieta. Agora eu pergunto para você, como é que o William Shakespeare poderia se apresentar por Romeu? Porque ele escreveu sobre Romeu e Julieta, mas o Romeu e Julieta não conheciam ele. Como é que ele poderia conhecê-los? Só existe uma forma. Se o próprio Shakespeare escrevesse sobre ele na história de Romeu e Julieta. Sabe o que é isso? É o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é Deus, o autor, descrevendo Ele mesmo para que a gente pudesse conhecê-lo. Para que a gente pudesse entender quem é Deus. Só que tem um problema. Não adianta você ler tudo sobre uma pessoa, que isso não é um relacionamento. Se a gente lesse tudo sobre alguém, nós seríamos os melhores amigos do Neymar. Mas só que se eu e você formos na casa do Neymar, nós não vamos entrar, porque ele vai dizer, eu não conheço você. Então sabe o que Deus teve que fazer? Deus teve que fazer algo extraordinário, que se chama Natal. E Natal foi a maior loucura que Deus poderia ter feito. Deus, Ele acabou, Ele mesmo se escrevendo nessa história e participando da história. É como se fosse Shakespeare entrando na história de Romeu e Julieta e dizendo assim, ó, pode parar, vocês não vão se matar, parem com isso daí, não vai acontecer nada. O Natal é isso. O Natal é o próprio Deus entrando na história que Ele está escrevendo para que eu e você conhecêssemos a Ele. O Deus do Velho Testamento não dava para ser visto. Porque olhar para Deus, irmão, é como você olhar para o sol. Você já tentou olhar para o sol? Se você tentar olhar para o sol, sua vista fica embaçada, você pode até queimar a retina. Mas você consegue olhar para o sol se você arrumar um filtro. Colocar o filtro na frente aqui, olhar para o sol, você consegue ver o sol. Sabe o que é o Natal? O Natal é Deus nos entregando um filtro para nós podermos olhar para Ele. E sabe quem é o filtro? Jesus Cristo. O Natal é Deus entregando Jesus Cristo a mim e a você, para que nós pudéssemos enxergar o Deus verdadeiro e conhecê-lo da melhor forma e da melhor maneira. Sabe, existem várias religiões, e essas religiões, cada uma tem o seu profeta, tem o seu sábio, que eles vão especificar a você e vão dizer a você o que você pode fazer para chegar a Deus. Ele vai informar para você e vai dizer assim, ó, para você chegar a Deus, você tem que fazer isso, 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 isso. Ele vai te dar N maneiras de você chegar a Deus. Isso são as outras religiões, o cristianismo não. O cristianismo é Deus vindo até nós. O cristianismo é Deus chegando até nós. O cristianismo é o céu nascendo. O cristianismo é o céu tomando conta da nossa vida. O cristianismo é o céu salvando a mim e a você. Você entende o que é o Natal? O Natal é um Deus que quer se fazer conhecido na nossa vida.
Se a gente for lá em Mateus 2, versículo 10 e 11, diz assim: e vendo eles, falando dos magos, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Deixa eu parar aqui e só dar um ênfase para você. Por que esses magos adoraram a Deus? Porque se Cristo fosse um rei, eles iam simplesmente honrá-lo. Se ele fosse um grande mestre, eles iam honrá-lo. Mas eles sabiam que aquele menino, ele era Deus, por isso eles o adoraram. Eles sabiam. E o melhor de tudo, continuando, abriram seus presentes, seus tesouros e ofertaram dádivas, que foram quais? Ouro, incenso e mirra. Eu acredito que o ouro e o incenso, o nosso amigo José pegou e ele conseguiu seguir a vida dele avante com o ouro e o incenso. Ele deve ter, com essas riquezas, feito uma carpintaria, um local onde ele iria trabalhar, um local onde ele iria viver para o resto da sua vida. Mas o que me chama a atenção aqui é a mirra. Porque a mirra especificamente era para quê? A mirra era para preparar o corpo de alguém que iria morrer. Ou melhor, alguém que estava morto. Por que aqueles magos deram mirra para Cristo? Porque eles sabiam que aquela criança iria salvar a humanidade. E iria salvar como? Morrendo por essa humanidade. Eles sabiam que aquela criança nasceu, mas nasceu para morrer. Nasceu para dar a sua vida, porque eles sabiam que Jesus era o Salvador. Nós não precisamos de um herói. Nós não precisamos de alguém que se levante no meio da multidão. Nós precisamos de um Salvador. E o Salvador, para mim e para você, ele já nasceu. E ele diz: a hora que precisar de mim, eu estou aqui para lhe ajudar. E esse Salvador tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. O Natal é isso. Agora eu pergunto para você: por que esses homens sabiam acerca do Salvador? Entendiam acerca do Salvador? Porque eles acreditavam. Você já deve ter comemorado muitos natais. Eu já comemorei 47 natais na minha vida. Alguns aqui já devem ter comemorado muito mais. Outros menos. Mas a pergunta que é feita hoje aqui para você: qual o significado do Natal para você? Como está o seu relacionamento com Deus nessa época de festa, de bênção e de alegria? Porque o Natal é a gente crer em Deus, é acreditar em Deus, confiar. E quando eu falo crer em Deus, irmão, não é simplesmente da boca para fora dizer eu creio. Não. Crer em Deus é mudar completamente o seu modo de vida, sua maneira de pensar, sua maneira de falar, seu jeito de agir. E isso é crer em Deus. Quando você fala que vai fazer uma reforma, vou fazer uma reforma na minha casa. Pega um baldezinho de tinta e pinta uma parede. Isso não é uma reforma. Crer em Deus não é pegar um pincel e pintar uma parede e dizer pronto, já fiz a reforma na minha vida. Não, crer em Deus é você quebrar a casa toda e fazer uma nova estrutura, fazer um novo apoio, fazer uma nova casa e tudo será diferente.
Porque a vida que muitas vezes nós estamos levando é uma vida de crer em Deus, da boca para fora. Mas aqui dentro eu ainda não creio. Aqui dentro eu ainda não confio. Aqui dentro eu ainda não acredito. Crer em Deus é mudar o seu pensamento. Crer em Deus é mudar as suas atitudes. Crer em Deus é mudar a sua maneira de viver e a sua maneira de ser. Crer em Deus é dar uma volta de 360 graus e se tornar uma nova criatura no nome do Senhor Jesus. E para crer em Deus tem que ter revelação. Por isso que tem que ter relacionamento com Deus. Se você observar todos os personagens que participaram do nascimento de Cristo, eles participaram através de revelação. Os magos foram revelados ali com a estrela para seguirem até onde Jesus estava. Os pastores foram revelados pelos anjos. Outros homens também revelados pelos anjos. Simeão também recebeu a revelação quando viu aquela criança, falou: agora eu posso ir em paz, porque meus olhos já viram a salvação. Agora sabe quando Deus vai se revelar para mim e para você? Quando a gente buscar Ele em espírito e em verdade. Porque senão, os nossos natais vão ser como os outros natais que sempre foram. Vai para a casa de um parente, come uma coisinha ali, volta para casa e no outro dia vive a mesma tristeza, as mesmas angústias, as mesmas dores, os mesmos desesperos. E não tem alguém que vai comandar o barco e dizer: tu estás comigo, deixa que eu comando, deixa que eu cuido, deixa que eu estou na frente, porque eu sou o teu Deus e eu me relaciono com você. Como é que está sendo o nosso Natal? Como é que está sendo o Natal na sua vida? Eu estava vindo para cá, ou melhor, eu estava hoje à tarde andando, que eu ando muito com os meus cachorrinhos, e eu estava observando umas formigas, que saíam do formigueiro, e elas iam em direção a um local que não tinha nada para elas comerem. E elas fizeram aquela fila, estavam indo, descendo, tinha um buraco enorme descendo. Falei, meu Deus, que trabalheira. Essas formigas vão vir, vão ter que descer lá no fundo, depois vão ter que subir. Nenhuma tinha subido ainda, não sei se lá no fundo já morria tudo. A vontade que eu tive foi de pegar uma madeirinha, colocar ali, fazer uma ponte, para elas poderem caminhar. Só que isso não acontece, né? Que elas se orientam pelo cheiro. E o cheiro está indo lá para baixo. Então elas não iam nem olhar para a minha ponte. Mas a minha vontade era essa, ajudá-las. Aí depois eu fiquei pensando, se eu quisesse ajudar essas formigas, não adianta eu olhar para as formigas e dizer: ei, formiga, não ande por aí. Primeiro, elas não iam me entender. Segundo, elas iam se assustar, correr para tudo que é lado. Porque eu sou muito grande para elas. E terceiro, eu não ia ter relacionamento nenhum com elas. Por que Deus não aparece para muita gente? Por que Deus não fala diretamente com muitos de nós? Porque nós não estamos tendo relacionamento com Deus. Se Deus aparecer, a gente vai se assustar. Se Deus aparecer, a gente vai ficar com medo. Se Deus aparecer, a gente vai correr. Muitas vezes o meu pai levantava à noite, durante o seu sono, para ir beber água. Quando ele passava pela cozinha, ele falou: essa noite eu passei pela cozinha e eu vi um anjo sentado na cozinha. Eu olhei, ergui a mão, ele ergueu a mão para mim também, e eu passei e fui para o banheiro. Voltei e fui dormir. Eu falei: o senhor não ficou com medo, não? Ele: meu filho, a gente sente uma paz tão grande, uma harmonia tão grande,
que a minha vontade era sentar lá com ele. Você sabia que isso acontece? Eu já ouvi relatos de irmãos que muitas vezes estavam orando, eu mesmo. Eu já me vi orando e eu senti alguém passando a mão na minha cabeça, Ivan. Eu tenho certeza que você já deve ter tido essa experiência. Experiências sobrenaturais. Experiências de relacionamento com Deus. Deus quer ter isso com você. Deus quer que você enxergue o mundo espiritual. Deus quer que você enxergue bênçãos. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você uma grande obra. Mas precisa de um primeiro passo nesse relacionamento. E o primeiro passo não é de Deus. O primeiro passo é nosso. Voltando para a formiga. Eu pensei, só tem um jeito de eu ajudar essas formigas. Se eu me transformasse numa formiga. E ao me transformar numa formiga, eu iria ali. Eu falava a mesma língua delas, Ledma. Eu iria dizer, ó, não passa por aí não, passa aqui pela ponte que foi colocada. Mas sabe, para eu me transformar em formiga e poder me relacionar com elas, eu ia ter que perder o conforto da minha casa. Eu ia ter que perder o conforto da minha televisão, da comida gostosa que eu como, perder o conforto de andar num carro, perder tudo de bom que um ser humano pode ter para adquirir felicidade. E perdendo tudo isso, eu iria viver aquela vidinha das formigas ali. Quem sabe seguindo atrás delas e dizendo a direção certa. Você entende que a mesma coisa aconteceu com Jesus? Por isso que eu digo que ele perdeu no Natal. Eu imagino lá no céu, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino lá no céu. Deus não forçou Cristo a nada. Mas eu imagino lá no céu Deus, o Pai, pensando assim, eu queria mandar alguém para explicar para esse pessoal como é que é se relacionar comigo. Para explicar para esse povo o que é ter relacionamento. Para falar para eles que eu quero ser amigo deles, que eu quero ser pai, que eu quero ser companheiro, que eu quero estar junto, que eu quero curar as enfermidades, que eu quero sarar as feridas, que eu quero ser bênção na vida dele. Como é que eu faço? Eu imagino Jesus dizendo, deixa que eu vou. Mas você vai perder toda a glória. Você vai perder todo o conforto que tem aqui no céu. Você vai perder toda a majestade que você tem. Você vai perder todo o respeito. Porque aqui você é grande, lá embaixo, eles vão cuspir na sua cara. Lá embaixo eles vão te humilhar. Aqui os anjos te adoram e te exaltam. Lá embaixo o livro que você deixou com eles, eles simplesmente vivem a vida e nem abrem o livro. Nem abrem. Então nem aí. Se tem em casa, deixa jogado. Aqui, meu filho, os anjos vão te render louvores. Tudo que você precisar, você vai ter. Lá não. Lá eles vão rir de você. E sabe qual o pior? Eles vão matá-lo. Porque não vão aceitar a sua história. Não vão aceitar o seu nascimento. Não vão aceitar o que você fez. E aí? Eu imagino Jesus dizendo, eu vou. Eu vou porque eu amo cada um deles. Eu vou porque eu amo aquela mulher. Eu vou porque eu amo aquele homem. Eu vou porque eu amo aquele adolescente. Eu amo aquela adolescente. Eu vou porque ele está desorientado, ele não sabe o que fazer. Eu preciso estar perto dele para ajudá-lo.
Eu vou porque ela está perdida, ela não sabe como agir, ela não sabe nem como orar. Eu quero estar perto para ajudar. Eu vou, mas você vai morrer. Não tem problema. Eu morro, eu sofro, eu posso ser humilhado. Mas eu faço isso porque eu os amo e eu quero me relacionar com eles. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O que o Natal representa para você? O que o Natal representa na sua vida? Hoje Deus lhe chama para um relacionamento. Deus não lhe chama para uma festividade de final de ano. É bom, é gostoso. Mas principalmente, Deus lhe chama para um relacionamento. 2020 foi péssimo, né? 2021 a gente ora, pede para Deus. Mas eu não sei se vai ser tão bom não. Mas uma coisa eu te digo: aquele que está debaixo das asas do Altíssimo nunca temerá mal algum, porque o Senhor está com ele. Aconteça o que acontecer, passe o tempo que for, Deus é o melhor presente para você hoje. Fique em pé, feche os seus olhos. Você já perdeu alguma coisa valiosa na vida? Você já perdeu algo que você chorou muito? Esse ano muita gente chorou, porque muitas pessoas valiosas se foram. Mas não existe nada mais valioso do que o relacionamento com Deus. Não existe nada mais valioso do que você olhar para o seu lar e ver o seu lar em paz, porque existe um Deus no seu lar. Não existe nada mais maravilhoso e tremendo do que você ver os seus filhos não no caminho das drogas, no caminho da prostituição, mas os seus filhos na igreja, como vimos o Enzo hoje, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Não existe nada mais edificante do que isso. E não existe nada mais edificante em saber que o fim do nosso caminho com Cristo será um fim de vitória. Senhor meu Deus, aqui estamos na Tua presença. Ajuda-nos a entender, Senhor, o verdadeiro sentido do Natal. Porque sabemos que o Natal é se relacionar contigo, é estar na Tua presença, é estar diante de Ti, é ler a Tua palavra, é falar contigo, é estar, meu Pai, a cada instante, a cada momento Te buscando. Ajuda-nos a entender, Senhor, que nesse momento de pandemia, o local mais importante para estarmos não é no shopping, não é nos locais de confraternização, não é junto com a nossa família, mas o local mais importante, Senhor, para se estar é na Tua casa, porque é aqui que vai ter início tudo. Aqui vai ter início a Sua glória, a Sua bênção, o Seu poder, a Sua graça sobre a minha vida e a vida do meu irmão. Senhor, que nós possamos entender isso, que o Natal foi de um Deus que perdeu, para que eu ganhasse e meu irmão ganhasse
principalmente a vida eterna. Obrigado, meu Deus, porque Tu és grande. Obrigado porque Tu és santo. E obrigado porque Tu és poderoso. Amém. Eu quero saber no nosso meio, se existe alguém aqui hoje que queira aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Se existe alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Cristo e quer entregar a sua vida a Deus, levante a sua mão agora. Nós estaremos orando por você. Nós estaremos orando pela sua casa, estaremos orando pela sua vida. Deus é o Deus que nunca nos deixa só. E Ele sempre cuida de cada um de nós. Existe alguém? Que Deus abençoe de uma forma maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.